A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor, o que o senhor pretende abordar nessa última coluna do ano? Bom dia. Esta é a última coluna do ano relativa à qualidade da democracia. A principal tônica desta coluna, ao longo de 2020, foi examinar aspectos do funcionamento da democracia no Brasil, exatamente para avaliar a sua qualidade com relação a procedimentos democráticos, princípios democráticos, como a liberdade e a igualdade, mas também com os resultados da democracia. 2020 foi um ano difícil, aliás, ainda está sendo um ano difícil, complicado e fonte de sofrimento para muitas pessoas, não só no Brasil, mas no mundo todo. Embora o ano ainda não tenha terminado completamente, em todo caso pode ser útil fazer referência a alguns aspectos que constituem o balanço deste ano. Mesmo sendo necessário mais reflexão sobre o tema, eu arriscaria indicar ao menos 2 ou 3 aspectos de balanço deste ano. O primeiro é, sem dúvida, a pandemia do coronavírus, a mais séria crise sanitária enfrentada pela humanidade em cerca de 100 anos. Foi e está sendo difícil no mundo inteiro e muito difícil no caso do Brasil, por circunstâncias muito especiais que vale a pena mencionar. O primeiro e o principal aspecto, além da tragédia de quase 180 mil mortes que nós tivemos, foi o fato de a pandemia ter exposto com uma enorme clareza as desigualdades que caracterizam a sociedade brasileira, que, num certo sentido, estruturam o modo de funcionamento da sociedade brasileira. Os mais pobres, por exemplo, não puderam ficar em casa, fazer isolamento social, tinham que trabalhar, ou eventualmente, quando puderam, estar em casa, permanecer. Ao contrário das classes média e alta, se acotovelaram em espaços muito reduzidos, nos quais os riscos de contaminação da família foram muito grandes. Portanto, desse ponto de vista, a pandemia mostrou o que nem sempre está claro no que diz respeito ao funcionamento da democracia brasileira. Desigualdades que têm que ser enfrentadas e que, no entanto, vão sendo deixadas ao longo do tempo. O segundo aspecto importante foi a completa irresponsabilidade do governo do presidente Jair Bolsonaro diante de uma pandemia com esta gravidade. Se poderia ter esperado ação do governo, coordenação, de alguma maneira uma indicação de enfrentamento que pudesse evitar a expansão do vírus, mas não foi o que aconteceu. Não apenas porque o presidente, num determinado momento, considerou uma gripezinha, agora nos últimos dias considera que a pandemia está na sua fase final, quando não se trata disso, mas o mais grave é que não houve um empenho devido do governo, no sentido de mobilizar os recursos técnicos, financeiros e administrativos do Ministério da Saúde para enfrentar a crise. É como se fossem 2 Brasis, um Brasil enfrentando a crise com inúmeros problemas e, por outro lado, um governo alheio, distante, em realidade quase que constituindo crimes de responsabilidade em relação aos resultados da pandemia. É muito grave, portanto, o que ocorreu. Eu acho que também vale a pena mencionar, ainda no balanço deste ano, um terceiro aspecto, que se refere aos resultados das eleições municipais de 2020. Por que, professor? O que houve de diferente? Eleições municipais são sempre voltadas para questões locais, mas neste ano, por causa da pandemia, por causa do papel do governo, por causa de circunstâncias que vêm desde 2018, os eleitores votaram contra a polarização que se tentou constituir como um elemento de organização do sistema político brasileiro. Bolsonaro e Lula foram derrotados. Mas, além disso, uma coisa importante é que houve uma valorização do centro democrático, o que abre perspectivas, num certo sentido, para um novo desempenho da política brasileira em 2022. Algo que, no entanto, obviamente vai depender da ação dos atores que sejam capazes de compreender e agir nesta direção. Desejo um final de ano feliz e com todos os cuidados necessários para todos os ouvintes da rádio, da coluna sobre a qualidade da democracia. Muito obrigado. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés.
Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Você é sempre bem-vindo ao nosso Diplomacia e Interesse Nacional. Tema de hoje, a imagem ambiental do Brasil. Embaixador, qual sua análise sobre a evolução do Brasil na política ambiental em relação ao Acordo de Paris? O Acordo de Paris está fazendo 5 anos. É um acordo sobre mudança de clima assinado em 2015. E agora teria uma reunião para discutir a atualização das metas climáticas que foram aprovadas em 2015. Por causa da pandemia, esse encontro foi adiado para 2021 e foi realizado um encontro virtual entre os países que apresentaram propostas para melhorar as ofertas que foram feitas em 2015. Se chamava a Cúpula da Ambição Climática e que agora foi convocada no último sábado pelo Reino Unido de maneira virtual para discutir esses aumentos das ofertas que foram feitas na questão da emissão de gás carbônico em 2015. O Brasil não foi convidado em função da política atual ambiental e da preocupação externa sobre o que está sendo feito aqui no Brasil. Na véspera dessa reunião, na sexta-feira, o governo brasileiro divulgou as metas atualizadas do que tinha sido apresentado em 2015, em 3 pontos. 2 contribuições nacional prevista no acordo, sem mudança dos números oferecidos pelo governo Dilma. Reafirmou, assim, a redução da emissão de gás estufa de 37% em 2025 e um corte de 43% em 2030. O terceiro compromisso era sobre descarbonização da economia, que previa a oferta dos países para tornar zero a emissão, neutra. E o Brasil apresentou a neutralidade da emissão em 2060. Como as metas poderiam ser reduzidas e o Brasil não fez qualquer movimentação nesse sentido, o Brasil não foi convidado para a reunião e acrescentou ao divulgar os dados que o dado de neutralidade da emissão de gás carbônico para 2060 poderia ser reduzida se o Brasil recebesse 10 bilhões de dólares anualmente a partir de 2021. Essas foram as propostas do governo Dilma, menos essa da troca entre redução e mais recursos. Estamos agora preparando a realização dessa reunião em 2021, a COP26, que vai discutir a regulamentação do artigo 6º do Acordo de Paris, que trata justamente do mercado de carbono. Houve uma crítica generalizada dos especialistas, sobretudo do Observatório do Clima, que havia proposto cortes de até 81% em 2030, em relação ao que foi proposto antes, em relação a 2005. O Brasil teve um papel muito relevante na negociação do Acordo de Paris 2015, mas a situação atual com desmatamento, com as queimadas, com a emissão de gás estufa em alta, o Brasil está cada vez mais isolado e o fato de não ter apresentado nenhuma melhoria nos compromissos de 2015 tornou o país ainda mais isolado. A política nacional sobre mudança de clima deveria ser revista e aplicada no contexto dessas novas reuniões do ano que vem. Eu sou o Mário Santi e conversei com o embaixador Rubens Barbosa. Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto.
Professor Otávio, sofrer com dores de cabeça ou enxaqueca é algo bastante comum. Mas como é feito o diagnóstico e quais são os problemas causados pela enxaqueca? A enxaqueca é uma desordem neurológica que afeta aproximadamente 1 bilhão de pessoas em todo o mundo, principalmente mulheres. De acordo com o levantamento do Global Burden of Disease, a enxaqueca é a segunda causa de incapacidade entre todas as doenças no mundo e é responsável por mais da metade da incapacidade de todas as outras doenças neurológicas combinadas. O quadro clínico tipicamente envolve o surgimento de dor de cabeça recorrente de moderada a severa intensidade, com duração de 4 a 72 horas, geralmente unilateral, pulsátil e que se agrava com atividade física. Muito frequentemente existem sintomas que acompanham a dor de cabeça, como náusea, vômitos, intolerância à claridade e ao barulho. E em alguns pacientes, a crise de dor de cabeça é precedida de uma alteração neurológica chamada aura, que tipicamente é visual ou sensitiva e o paciente geralmente refere uma alteração como uma mancha na visão, acompanhada por pequenos riscos cintilantes. Quais são as causas da enxaqueca e como tratá-la? Existem novidades disponíveis? Apesar da patogênese da enxaqueca não ser completamente compreendida ainda, houve nos últimos anos um progresso muito importante nesse entendimento, sobretudo do envolvimento do nervo trigêmeo e suas projeções para a vasculatura intracraniana, chamado sistema trigêmeo vascular. Um progresso muito importante aconteceu também nos últimos anos com a identificação de moléculas de sinalização que estão envolvidas na origem da crise de enxaqueca. Essas descobertas propiciaram o desenvolvimento de novas medicações que atualmente já estão disponíveis para bloquear a crise de enxaqueca e para evitar que ela aconteça. Nesse contexto, é essencial alertar as pessoas que sofrem de crises frequentes de enxaqueca que procurem um neurologista para que recebam o tratamento adequado para essa condição e assim melhorem sua qualidade de vida. Ouvimos o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Dr. João Paulo Lotufo, 2020 está chegando ao fim. Essa é a nossa última coluna. Que história que o senhor vai nos contar hoje, hein? Como último programa do ano, vou contar uma história meio de Natal para vocês, que está no livreto do Dr. Bartô, chamado Noel. Noel era um camarada muito simples, teve o filho internado há mais de 30 anos atrás no Hospital Municipal do Jabaquara. Eu conheci ali e ele é um cara muito simples, muito pobre, e eu resolvi ajudá-lo. Eu resolvi ajudá-lo tentando montar uma banca de jornal na porta do Hospital Municipal do Jabaquara, que estava recém-inaugurado, mas não foi possível pelo lobby dentro da prefeitura. Eu coloquei o Noel para fazer uma série de serviços na casa da minha sogra, mas ele não era muito jeitoso para isso. Depois arrumei para ele um emprego de guarda noturno no prédio que meu pai era síndico, e ele também não teve muito jeito porque ajudou a esvaziarem o 72 e na verdade estavam roubando o 72 e ele ajudou a tirar todos os computadores e colocar numa Kombi. Enfim, Noel não tinha muita sorte. Mas eu comprei uma série de materiais de construção e mandei entregar no terreno que ele estava ocupando, aqueles terrenos da prefeitura, e ele construiu ali a sua casa. Era uma casa muito engraçada, como já disse o poeta, com portas e janelas tortas, paredes não muito retas, mas era a casa do Noel. Eu fui conhecer essa casa e vi a felicidade no seu rosto, podendo eu colaborar então com mais essa aventura. Doutor Lotufo, e depois disso, o senhor teve notícias do Noel? Noel me ligou há pouco tempo atrás, depois de 30 anos. Ele viu uma entrevista minha na TV Cultura, procurou pela internet o meu telefone e me ligou dizendo para minha secretária que era o Natal. Natal ou Noel? Na verdade era o Natal, mas eu chamei de Noel uma vez e ele passou a responder, então para nós ficou o Noel. E ele estava ainda morando naquela velha casa com toda a sua família e o seu netinho estava doente dessa vez
e ele queria que eu o atendesse. Combinei dele vir na semana seguinte ao consultório, mas infelizmente ele teve um derrame e faleceu, e eu não pude vê-lo novamente depois de 30 anos. Por que eu estou contando essa história? Porque um dos cernes para que seu filho não caminhe nas drogas são as atividades sociais, os trabalhos sociais, ajudar o próximo, dar o exemplo. E isso eu posso dizer que eu fiz com a família do Noel, ou melhor, com a família do Natal. Lembrem-se de que nessa época do ano, principalmente, há muita gente faminta, há muita gente desesperada, sempre há como ajudar. E espero que todos vocês façam isso e ensinem seus filhos a fazer isto. A vida não é só balada no fim de semana, tem muita coisa para a gente fazer e ajudar o próximo. Dê o exemplo, sejam felizes nessa época do ano, aproveitem o Natal, saibam identificar a razão do Natal, o que realmente a gente comemora, que é o nascimento de Cristo. Estejam aí com essa emoção do Natal, com a presença de Cristo entre os seus familiares. Um grande abraço do Dr. Bartô. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Dr. Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Dr. Alberto do Amaral Júnior, o ano de 2020 foi um ano muito difícil. Dá para fazer um balanço dele e saber que lições que vão ficar? O ano de 2020 está terminando. Estamos prestes a iniciar 2021. É hora, portanto, de fazermos um balanço de 2020 e sabermos quais lições 2020 nos oferece. A primeira lição é que os alertas da ciência não devem ser ignorados. Isso significa que há algum tempo vários cientistas e o próprio Bill Gates, criador da Microsoft, anunciaram a possibilidade de uma grande pandemia. E os governos ignoraram este alerta e nós tivemos em 2020, apesar de que a pandemia começa em 2019, uma das mais devastadoras pandemias da história e uma das que mais afetou o ciclo econômico internacional no segundo pós-guerra. A segunda lição é que o conhecimento científico não pode ser politizado. O que nós assistimos em vários países, nos Estados Unidos e no Brasil, foi a tentativa de politização da ciência, ou seja, a utilização da ciência para benefícios políticos dos governantes. A terceira lição é de que o risco de novas e ainda mais devastadoras pandemias é algo que deve estar nos horizontes de todos os governantes do mundo. Falta de respeito ao meio ambiente, a possibilidade de novos vírus que tragam efeitos devastadores para todo o planeta é uma possibilidade viva que permanece em nosso horizonte próximo e no médio prazo das gerações atuais. Dr. Alberto do Amaral, a quarta lição não dá para deixar a China de fora, né? É que é incontestável que a China se tornou uma potência global. E sendo uma potência global, ela precisa ser tratada com esse status. Não significa que nós possamos simplesmente ou ignorar a China ou maltratar a China. Ela é o principal parceiro comercial brasileiro. A quinta lição é que ainda não se deve ter com clareza os resultados da vitória de John Biden nas eleições norte-americanas para a vida internacional, sobretudo para o reforço ao multilateralismo. Não se sabe ainda se ele terá maioria no Congresso e se poderá realizar um fortalecimento das soluções em prol do multilateralismo que o mundo todo requer, ainda que essas soluções sejam urgentes e necessárias. A sexta lição é que o Brasil deve ter uma política externa independente.
O Brasil não deve ter uma política externa alinhada aos Estados Unidos, não deve ter uma política externa alinhada a nenhum outro país. O Brasil deve participar com autonomia na disputa entre as grandes potências e escolher as causas que mais lhe interessam. A 7ª lição é que o objetivo da política externa do Brasil é buscar o desenvolvimento, defender os interesses nacionais e proteger o meio ambiente. É hora de nós pensarmos na reconstrução da política externa brasileira. É hora de nós pensarmos que o Brasil tem um soft power, o Brasil é uma potência ambiental, tem que se tornar uma potência verde no mundo e isso trará benefícios para nós brasileiros e para todo o planeta. 2021 será melhor se nós soubermos aprender estas lições de 2020. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor de Direito Internacional, Dr. Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.